E vamos ler uma parte do Salmo 108, que fala sobre louvor ao Senhor. Salmo 108, versículo 1, diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Salmo 108, cântico de Davi. Que a gente desperte todos os dias louvando ao Senhor com as nossas vozes, com os nossos instrumentos. Desperta saltério e harpa, desperta violão, desperta contrabaixo, desperta nossas cordas vocais para louvarmos ao nosso Deus por esse dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Márcia vai fazer uma oração. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia podermos acordar, Senhor Deus, e poder louvar o Teu nome, engrandecer a Ti, Pai. Que tudo que seja feito aqui, para a honra e glória de Ti, que esse momento de louvor, que a palavra, tanto aqui como lá dentro, para os adolescentes e as crianças, sejam para engrandecermos, aprendermos mais de Ti e que possamos praticar dia a dia a Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar, igreja, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Amém. Ele é tremendo, Ele é soberano em nossa terra. Amém? E Ele é único. Ao único que é digno de receber a honra
o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, a igreja. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Às vezes a gente canta os louvores e não presta atenção na letra. Nós consagramos nosso ser a Deus. Então que isso esteja em sua mente. Que você consagre todos os dias a sua vida a Cristo. Porque você não é um aqui na igreja e outro fora. Você é filho de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro, na escola, no trabalho. Então que você seja consagrado a Deus. Que seja luz onde quer que você vá. Amém? Amém. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei
poder ao Rei Jesus. Esse louvor fala muito comigo. Não posso nem falar que eu me emociono. Porque quando eu me converti em 99, um dos louvores era esse. E eu cantava muito isso. A honra e a glória para Deus. Amém? Que você possa cantar todos os dias da sua vida que a honra e a glória são para Ele. Amém? Agora é Alfa e Ômega.
Então agora você terá a oportunidade de trazer sua oferta aqui no gasofilácio. O que Deus tocar no teu coração. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Só para lembrar aqui fala, ó, eu quero ser usado da maneira que te agrade. A gente canta isso em várias músicas, mas às vezes Deus chama e a gente não vai. Então que Deus, na hora que te chamar para um serviço, uma obra, para falar dele, faça. Amém? Não só cante, não. Cante e pratique. Amém? Pastor Jamilson, pode vir, pode se assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jamilson vai trazer o estudo da palavra nesta manhã e os irmãos estejam atentos e participativos. Bom dia, amados, graça e paz. Os adolescentes
Você pode ir. Talvez para adolescente dá vontade de eu ir também, mas... Bom dia. Você pode abrir, por favor, João capítulo 11. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Cristo segundo o apóstolo João. E esta manhã nós estaremos, antes de iniciarmos o nosso estudo num capítulo, eu queria estar fazendo uma pequena introdução com os irmãos para nós entendermos e compreendermos aquilo que realmente o Espírito Santo quis trazer, direcionando a vida de João. Lembrando a todos que esse evangelho, a gente gosta sempre de reforçar, os primeiros 3 evangelhos, eles foram escritos, provavelmente a maioria dos acadêmicos entende que o de Marcos foi o primeiro, lá pelo ano de 50, e Mateus deve ter utilizado uma parte desse material, e Lucas, nós sabemos que não era apóstolo, ele usou desse material que existia, ele mesmo explica de uma pesquisa que ele fez, e é claro, direcionado também pelo Espírito Santo. Por isso que os 3 primeiros evangelhos, eles têm cerca de 70% de algo entre si, porque um trouxe do outro. De forma diferente, nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele foi escrito, se nós colocarmos o primeiro de Marcos no ano de 50, o Evangelho de João, ele foi escrito basicamente no ano de 90, entre 90 e 95, mesma época lá do Apocalipse. É claro que nesse tempo, às vezes a gente fala em termos de Bíblia, não existia ainda o material escrito da forma que nós temos hoje. O cano da Bíblia foi fechado lá pelo 4º século, por causa de uma necessidade, as dificuldades que estavam existindo a respeito de algumas questões, e aprove Deus selecionar pessoas e fazer essa seleção dos livros. A gente chama do cano sagrado. E a base em relação ao cano sagrado, porque a gente sabe que existiam outros livros, que só foram retirados lá pelo século... Parece que o microfone está... Lá pelo século XV, Reforma, Contra-Reforma, mas os livros que existiam, que existem hoje ainda, eles eram deuterocanônicos, eles não tinham aceitação com a inspiração, porque a base da escrita da palavra é a pessoa de Cristo. Então, se os livros, existe algo que fala sobre Cristo, porque o mesmo Cristo, lá em Lucas, no capítulo 24, com os discípulos de Emaús, ele fala, olha, ele explica aos discípulos que a Bíblia conta a respeito dele, a respeito da história da salvação. Então, a hermenêutica correta tem que ter a pessoa de Cristo, que a gente fala cristocentrismo. Toda igreja ela tem que ser cristocêntrica. Então, esses livros, a base, que a gente vê muitas discussões na internet, tinha, não tinha, realmente existiam alguns livros, e na Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, ela ainda existiam outros livros. Mas o próprio Jerônimo, lá no século V, quando ele foi traduzir o Novo Testamento ali, e toda a Bíblia para o latim, ele mesmo sempre colocava no final que aqueles determinados livros, que nós hoje não temos na Bíblia protestante, que a base da Bíblia protestante é a base da Bíblia judaica, que foi compilada lá no 2º ou 3º século. Então nós temos aqui, a base é Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos entender a Bíblia de maneira diferente. Então, quando nós estudarmos a Bíblia, nós temos que não só procurar personagens, que hoje há esse tipo de pregação, e eu gosto de enfatizar que no Brasil, apesar que pregar e falar e ensinar é a mesma coisa, mas no Brasil há essa diferença. As pessoas elas são chamadas para os congressos, para as igrejas, normalmente para pregar. Então, se você vê alguém falando assim, você é chamado para ensinar, perceba que há uma diferença no entendimento das pessoas. Então, aquele que prega, que usa algumas habilidades que ele tem na fala, na forma de transmitir as mensagens, no tom de voz,
são algumas técnicas vocais, algumas técnicas de fala, que hoje nós temos isso muito claro. Então as pessoas elas gostam mais. Agora, quando a gente fala assim de ensinar, parece que muitos até fecham o coração. Olha, eu não tenho unção na forma de falar, dessa forma e aquilo. Mas a Bíblia ela tem que ser totalmente cristocêntrica. Eu tenho sempre enfatizado essas questões, porque eu tenho feito algumas pesquisas e, infelizmente não é a atualidade, é a geração em que nós vivemos. A gente tem que ir para a internet está cheio de vídeos, bons conteúdos, graças a Deus. Nós temos homens e mulheres de Deus que têm transmitido um bom conteúdo no que diz respeito ao ensino da palavra, mas a maioria das pessoas elas não acessam. Normalmente, quando eu vejo um vídeo que fala sobre o ensino, você percebe que ele tem, as visualizações, elas são poucas, mas determinadas pregações, e ainda se for de fulano, de tal, eu não sei agora, eu perdi esse contato, mas eu não sei quem é o da moda agora, o pregador da moda. Que cada geração tem uma pessoa que é o top. Você vai olhar a agenda dessa pessoa, está lotada. De 3 anos à frente ela está lotada, porque ele é o pregador da vez. Então as pessoas elas têm essa dificuldade no que diz respeito ao ensino. E aí fica usando a Bíblia de forma aleatória, de acordo às suas necessidades, de acordo aos seus sentimentos. É claro que a própria Bíblia, ela já nos alerta lá em Timóteo, que chegaria tempo, e eu creio que é esse tempo que nós estamos vivendo, por causa do alcance que a palavra de Deus ela tem tido aos ouvidos de todo o mundo. Eu sei que nós temos pessoas aqui já mais idosas, e eu acho que pela 50 e poucos anos já é idoso, gente, já entra nessa. Antigamente era 50 anos já era considerado. Hoje não, né? A terceira idade. Eu acho que eu estou na segunda e meia idade, viu, pastor João? Não cheguei ainda na terceira. Mas eu lembro conversando há 40 anos atrás, 45 anos atrás, lá no entroncamento de Jaguaquara, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos acesso a muita coisa. Televisão que chegou lá em casa, a primeira televisão era de 14 polegadas, preta e branco, e tinha que botar aquela antena, rabo de peixe que fala, e aí tinha que ficar um cara na televisão e outro lá fora, rodando. Chegou, não agora, saiu, ficava assim tentando achar para assistir uma coisinha. E para mim foi o melhor tempo, porque eu não tinha televisão, eu ia para a rua, brincava o dia todo. Então a gente não tinha acesso há muitas informações. Quando chegou o telefone, antes a gente falava, tem alguns aqui que já conhecem, se a gente quisesse falar com uma pessoa lá de São Paulo, tinha que ir lá para a lojinha da Tele Bahia. Era Tele Bahia? Tele Bahia. Você tinha que ir para ficar lá esperando o horário, era ligar lá de São Paulo, aí você ficava esperando. Então não existia essa tecnologia, essa comunicação, a gente não sabia o que acontecia. Quando chegou o telefone lá em Trocamento de Jaguaquara, foi uma loucura. Pô, o que é isso? Isso eu estou falando, você olha para mim novo, estou falando que as pessoas pegaram o telefone, começaram a ligar, só que elas não sabiam que no final do mês tinha conta. Aí teve gente que teve que cancelar logo. Ela pensou que era um brinquedo, né? Ligava, passava trote. Mas hoje não, 40 anos depois, hoje a tecnologia assim, é uma coisa absurda. Então há um nível de conhecimento muito grande hoje, uma disponibilização de conhecimento muito grande, e ao mesmo tempo nós vemos uma ignorância no que diz respeito ao conhecimento bíblico, às verdades da palavra de Deus. Mas o livro de Timóteo já nos alerta que ele diz assim, que chegaria tempo em que as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos e estariam procurando o mestre de acordo com as suas concupiscências, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas necessidades, vamos parafrasear dessa forma. E esse é o tempo que nós vivemos, porque a forma, vamos dizer assim, a forma correta de nós lermos a Bíblia é procurando entender o que ela quer dizer a respeito da pessoa de Cristo, qual é o foco. E o Evangelho de João ele é muito claro dentro desse aspecto, dentro dessa verdade. Perceba que ele foi escrito 40 anos, como eu disse, os irmãos eles tinham algumas cartas, o acesso era poucas pessoas tinham acesso à palavra. Mas Cristo já tinha falado também que era algo sobrenatural, que o Espírito Santo nesse tempo estaria ajudando, ensinando as pessoas naquele tempo por causa daquela necessidade. Hoje não, hoje nós temos acesso
a palavra de Deus. Então, toda pessoa que se dispõe a trazer um ensino, ela não pode cometer esse erro crasso que alguns falam dentro de uma espiritualidade totalmente errada. Não, eu vou lá, o Espírito Santo, na hora, ele traz a mensagem, na hora ele baixa e traz a mensagem. Pode acontecer? Claro que sim, o Espírito Santo ele é livre. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala dos dons, no final diz assim, que o Espírito Santo ele distribui da maneira que ele acha necessário quando vai se pregar a palavra de Deus. Mas é óbvio que todos nós, tendo acesso às Escrituras, a nossa obrigação é estudar para trazer um conteúdo que venha fazer com que as pessoas elas cresçam, elas amadureçam espiritualmente, que é o propósito lá dos ministérios. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 13, você vai ver que a Bíblia vai dizer, Jesus, ele instituiu uns serviço, ali não é um cargo eclesiástico, de poder, etc. e tal. Não, ali é serviço. O ministério, ele é serviço. E lá você vai ver o objetivo. O objetivo é fazer com que todos cresçam, todos aprendam. E para que isso? Para se cumprir ali o que diz a grande comissão, nos finais do Evangelho e também no livro de Atos. Para que eu ensine, você aprenda, você vá e ensine outra pessoa, para que a coisa não fique centralizada. Uma dificuldade que nós já vemos lá desde o segundo século, no que diz respeito ao clero, centralizar naquele grupo específico, e para mim eu creio que o principal, o único objetivo daquilo que nós chamamos da reforma protestante, porque nós vemos algumas dificuldades depois, foi a questão do acesso à palavra de Deus. Porque depois da reforma, antes da reforma, era proibido você fazer a Bíblia em outros idiomas. Pessoas até foram postas na fogueira, era um entendimento. A gente não vai fazer essas discussões para não cometer nenhum anacronismo, mas as pessoas não tinham acesso. Depois da reforma protestante, aí Lutero vai para o alemão, todo mundo vai traduzindo, e nós recebemos a nossa Bíblia. Você vai perceber que a maioria das nossas Bíblias é João Ferreira de Almeida, aí vem as melhorias que eles vão fazendo. É quando há a tradução do português para a nossa linguagem. Por isso que a maioria das Bíblias que nós utilizamos, hoje nós temos muitas Bíblias, nova versão internacional, que é boa, outras Bíblias, mas a maioria a partir desse, que não foi nem o próprio João Ferreira que terminou toda a Bíblia. Ele começou a tradução e algumas pessoas elas terminaram mais à frente, e o que acontece, de vez em quando eles fazem uma revisão. Essa revisão ela é feita não para introduzir ou retirar qualquer conteúdo inspirado pelo Espírito Santo. É só para melhorar a nossa leitura, para a gente compreender. Tem algumas palavras que no grego é igual no inglês, não tem como a gente traduzir aqui. Então eles tentam melhorar para trazer algumas compreensões. No texto de João mesmo, a gente vai ver mais à frente, em algumas traduções mudam, mas vai dizer assim, que Betânia estava a 15 estádios. Então não é um linguajar que a gente utiliza quando diz respeito às medidas. Então talvez alguma Bíblia já fala tantos quilômetros, é só para nos ajudar ao leitor para que ele compreenda alguns textos. Então o Evangelho de João, ele foi escrito 40 anos depois, com esse objetivo, de fechar aquilo no que diz respeito, a gente chama de Evangelho de João, Evangelho de Cristo, segundo tal apóstolo, só para melhorar a nossa leitura e a gente não cometer alguns erros. Eu mesmo, eu já estudei bastante. E esses dias eu fui fazer algumas pesquisas. Eu fui ouvir alguns vídeos, ouvi muitos vídeos, para ver qual era o entendimento que as pessoas tinham de João capítulo 11. Porque se a gente não compreender o porquê disso tudo, a gente acaba indo por caminhos errados. A gente não vai compreender a revelação, aquilo que realmente Deus quis trazer através de tal pessoa. Eu gosto sempre de enfatizar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ele começa assim, portanto. Então muitas pessoas elas vão estudar o livro de Romanos e elas partem ali do capítulo 8. Mas o capítulo 8, quando fala portanto, já é uma conclusão de um argumento que ele vem trazendo desde antes. Então, para você entender o capítulo 8, Romanos,
de forma correta, você tem que começar do primeiro, estudando de forma correta e tudo. Aí quando você chega no capítulo 8, você vai entender portanto o quê? Qual é o assunto que estava falando antes? Então, o que é que João, porque o Espírito Santo direcionou a vida de João para escrever esse capítulo 11? Infelizmente, a maioria dos vídeos que eu vi, é claro que a gente respeita todas as pessoas, são opiniões, a gente respeita as opiniões diferentes, mas todas, praticamente 95% daquilo que eu vi, eles não trazem o ensino correto em João 11, porque eles utilizam de forma aleatória, como se pegassem, vamos pegar João 11, e aí vem aquela interpretação da Bíblia, que ela acabou adentrando na igreja mais por causa de umas questões filosóficas, que é a chamada interpretação alegórica. Eu sou adepto da interpretação literal. É claro que a gente, às vezes, precisa estudar a questão alegórica por causa das figuras de linguagens que se utiliza para transmitir as verdades da palavra de Deus. Mas a melhor leitura que nós temos é uma leitura literal. O que é que o texto realmente ele quis dizer? O que é que o autor ali, naquele momento, ele quis dizer? Qual a informação que ele queria trazer? Eu creio que qualquer um de nós aqui ficaria chateado, e acontece muito isso hoje em alguns vídeos. As pessoas fazem vídeo de várias horas, aí se tiram algumas partes. Então, eu creio que qualquer um de nós ficaria chateado se você falasse uma coisa e essa sua fala fosse interpretada de outra maneira, fora do contexto. Algumas pessoas tiram a fala da pessoa do contexto e jogam na internet. Eu creio que qualquer um de nós ficaria chateado se alguém falasse, fulano disse isso. Mas ele não disse isso. Existia um contexto ali, existia o porquê eu falei aquilo. Então, para você compreender, você tem que entender, ver todo o vídeo para saber onde é que ele está inserido. Da mesma forma, é esse capítulo 11. Ele não foi colocado aqui de qualquer forma. João não estava lá passeando, não sei onde, apesar que os cristãos naquela época, na época de João Domiciano, não era passeando, não era se escondendo, era correndo do Império Romano. Ele estava lá e disse, olha, lembrei aqui de tal fato, aí eu vou colocar. Eu não sabia nem mais o que colocar ali na Bíblia, vou colocar. Aí as pessoas, a maioria, irmãos, me desculpe, elas utilizam de forma aleatória. Então vai aqui, aí pega estava um exemplo, verso 1, estava então enfermo Lázaro, aí começa a dizer, olha, as pessoas, você sabe que crente também passa por dificuldades. Eu vi essa repetição coisa. Mais à frente, aí Jesus está lá esperando, a gente vai falar muito sobre isso, esperando, aí alguém chega e diz, Lázaro está enfermo. Aí Jesus não vem, aí não se preocupe, porque é o tempo de Deus. Sempre as pregações, elas estavam focadas, as que eu vi, na pessoa, no eu. O centro era a pessoa, não a mensagem principal que o texto queria trazer. O centro era sempre o ouvinte, Deus vai fazer, é um milagre, não se preocupe, é o tempo de Deus. E aí as pessoas inteligentes, capacitadas, elas vão discorrendo, cada um de uma forma até linda e maravilhosa, porque a pessoa que está passando por dificuldades e lutas, ela quer ouvir um tipo de resposta. Né? No tempo de Deus, Deus vai fazer, entendeu? Era sempre a questão antropocêntrica. É Deus ali trabalhando, olha, nós temos que resolver o problema de fulano. Qual é o problema de fulano? Vamos resolver. Não, Deus vai fazer isso, é no tempo de Deus, e cada um traz uma estratégia, cada um traz tantos passos, cada um traz uma interpretação de forma alegórica, de acordo com o seu sentimento, de acordo o tipo de pregação que ele traz. E eu não vi nenhum irmão se preocupando em focar no objetivo. Por que isso está escrito? Qual foi o objetivo principal? Só dessa forma nós vamos compreender e receber esse alimento, só dessa forma nós seremos alimentados, e esse alimento vai nos sustentar durante 40 anos, vamos colocar assim, durante o nosso tempo de vivência aqui na terra. Quem entende, recebe e se alimenta dessa revelação, ela não precisa ficar vendo vídeos ou pregações repetitivas. E eu achei interessante, são coisas repetitivas, a mesma coisa, você vai receber a sua vitória, a sua bênção, é isso que Deus faz. Deus aí sempre aquele texto de Jeremias, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então sempre a pessoa alimentando a pessoa nessa imaturidade. Ao invés de ela crescer espiritualmente, para não precisar ficar ouvindo isso,
as questões da sua alma. Não, você é isso, a Bíblia fala sobre isso, fala sobre as lutas, sobre a dificuldade. Então vamos para frente, vamos crescer um pouquinho. E eu vou reforçar isso. Os irmãos já sabem que eu já li umas 340 mil vezes. Então hoje vai ser 340 mil vezes mais uma. Abra lá em João capítulo 20. João 20. É a repetição. O apóstolo Pedro ele fala que às vezes ele repetia algumas coisas por causa da necessidade que nós temos para assimilar as verdades. Então aqui nós temos o objetivo do Evangelho de João, que ele se resume a toda a obra de Cristo. Então veja, capítulo 20, verso 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Perceba que João ele não vai utilizar maravilhas, milagres, a gente vai falar porque ele utiliza sinais. Outros sinais que não estão escritos nesse livro. Aí o verso 31, irmãos, é dessa forma que nós temos que ler a Bíblia. É dessa forma que nós vamos entender e compreender qual é a mensagem principal da Bíblia. Não é nós olharmos para personagens do Antigo Testamento, os personagens que nos chamam mais atenção, por exemplo, a vida de Davi ou a vida de Abraão. Não, a vida de Davi, a vida de Abraão, a vida de Isaías, a vida de Jeremias, fora da revelação da palavra de Deus, foi a vida deles. Eles tiveram a sua vida, tiveram as suas experiências, tiveram os seus momentos. Então nós não devemos ficar trazendo essas coisas de personagens, porque eles não são importantes. Até o próprio Cristo, alertando a nação de Israel, tentou despertá-los. Por exemplo, existe uma adoração, e quem for lá em Israel, lá na cidade antiga, tem lá o túmulo de Davi. Então, o túmulo de Davi, os judeus religiosos, como se fosse não sei se é uma adoração, uma reverência, eles ficam lá ao redor. Aí, nessas caravanas, irmãos, a gente acaba levando a gente para lá. Aí hoje eu pergunto, o que é que eu quero saber para ver o túmulo lá de não sei de quem que já morreu? Se eu sirvo a um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que já ressuscitou, está vivo e vem nos buscar. Então, para que eu vou lá? Mas a gente, como turista, eu gosto de falar assim, como turista, a gente fica meio besta, né? Fica olhando as coisas, aí tem a foto, você tira a foto, você acha todo engraçadinho. Aí vai lá ver o túmulo de Davi. Eu quero ver lá túmulo de fulano, de ciclano, de nada, no que diz respeito à revelação da palavra de Deus. Aí Jesus chega para aquelas pessoas que estavam perdendo o foco, que estava ali Cristo, próprio Deus, vindo, o Messias estava ali. Ele diz assim, olha, vocês lembram de Davi, que chama Jesus filho de Davi, que é uma verdade também, quando a gente fala sobre a doutrina da salvação, porque Jesus teria que vir da linhagem de Davi, algo que foi profetizado lá em Gênesis, quando Jacó ele traz aquela profecia sobre os 12 filhos. Então, aquilo que Gênesis 3,15 fala sobre a vinda do Messias, Jacó profetiza lá em Gênesis que ele viria da tribo de Judá. E a tribo de Judá, a gente vê, é da linhagem de Davi, porque em Samuel, o próprio Deus faz a promessa a Davi, lá em 1 Samuel, sobre um rei que estaria vindo de forma eterna. Aí Jesus chega lá com as pessoas que tinham esse entendimento e falou assim para Davi, falou para aqueles irmãos, vocês lembram de Davi que vocês reverenciam, claro que eles não adoram, eles reverenciam, Davi mesmo em tal salmo, ele diz assim, disse o Senhor a meu Senhor. Aí Cristo falando para eles, esse Davi aí, ele me reconheceu antes de vocês como Senhor da vida deles. Ele mesmo, nós chamamos salmos messiânicos, ele mesmo me reconheceu como Deus. Aí tinha outro lá que até hoje ele é reverenciado em três religiões. Abraão era até hoje o respeito no que diz respeito a Abraão. Aí Jesus disse assim, olha, está vendo Abraão, parafraseando, antes que Abraão existisse eu sou Deus, tentando ver se eles entendiam, compreendessem o momento que eles estavam vivendo, qual era o foco correto, que era a pessoa de Cristo. Cada um deles cumpriu o seu tempo, cumpriu a sua função. Por isso é que o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora está reservado para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a justiça, amam o Senhor, a coroa da justiça. Então, veja o verso 31, esse é o objetivo.
porém foram escritos para que creais, o crer não só acreditar em, que Jesus, aí ele coloca, para nós aqui, eu gosto de enfatizar isso, porque hoje na internet, aquela confusão. Há uns anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, tinha essa coisa, começou a aparecer no meio evangélico algumas questões judaicas, não, é Yeshua. Tudo bem, aí o outro fala, não é Yeshua, é Yehoshua, a cada um trazendo. Mas quando foi transliterado do grego para a gente aqui, fica Jesus é o correto mesmo. Jesus é o correto. E aqui na Bahia a gente melhora ainda que bota Jesus, a gente ainda acrescenta um pouquinho ainda. Só para a besteira que o povo fica tentando inventar na internet, mas é Jesus mesmo, é o nosso Jesus. Aí um paulista sempre brincava, um pastor paulista vinha e falava, vocês falam porta paulista. E vocês falam Jesus. Para que cresce que Jesus, 100% homem, é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, 100% Deus, e para que crendo o quê? Nessa revelação. Não é crendo que Deus pode fazer, irmãos, é claro, Ele é soberano, Ele faz aquilo que está no coração dele. Mas o objetivo da Bíblia e de tudo que nós temos não é realizar os seus desejos. Quais são os seus desejos? Pare de sofrer, venha, faça isso, faça aquilo que Deus vai fazer, Eu tenho repetido aqui para os irmãos, e a gente sempre tem que pensar, aqueles que estarão ouvindo o vídeo mais à frente, algum tempo depois. Às vezes eu coloco em algumas rádios evangélicas, infelizmente aqui em Conquista, nós temos, são duas que realmente elas têm autorização, e mesmo assim essas rádios às vezes têm outros tipos de programa. Mas quando você coloca as músicas, aí eu entendo o louvor. O louvor é louvor, adoração, por quê, para quê e para quem? Porque é difícil ver um louvor que está exaltando um único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, aquilo que nós vemos em Apocalipse 4, aquilo que nós vemos no próprio Isaías, aqueles anjos dizendo, santo, santo, santo. Normalmente o louvor é só eu, Deus vai fazer. Aí eu desligo, irmãos, respeitando a todos aqueles, eu desligo ali naquele momento, para não ouvir outras coisas mais ruins, porque não existe o louvor, não existe a verdadeira adoração. Então o objetivo é esse, não tem outro objetivo. O objetivo não é enriquecer ninguém. O objetivo não é resolver os seus problemas, porque problemas todos nós temos, todos os dias, todos os momentos. E Deus nos dá essa capacidade e a palavra de Deus nos ajuda a nós vencermos essas dificuldades que nós temos aí. Se Deus quiser resolver com um propósito, irmãos, tudo que Deus faz é um propósito específico, eu gosto de dizer sempre, esse propósito ele tem que estar dentro da pregação, do anúncio do Evangelho. Ele não é coisa aleatória, vai resolver o seu problema, vai lhe dar dinheiro, vai lhe dar um carro. Quem quer carro, quem quer dinheiro, vai fazer o quê? Vai trabalhar. Deus deu inteligência, capacidade ao homem que é uma coisa assim estrondosa. Me permitam a minha ignorância, mas até hoje eu ainda olho assim para a televisão, ainda olho assim para trás, e falei, como é que chega essas coisas no mesmo instante? E hoje nem mais televisão, é o quê? Ali no celular. Então, se alguém quer alguma coisa, vai estudar. Você tem essa capacidade, sim, todos nós temos essa capacidade. Vai estudar, vai correr atrás. Se Deus quiser fazer, Ele faz com isso que eu estou falando, com propósito, no que diz respeito ao anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho. Agora, de forma aleatória, como estão anunciando aí, é tudo menos palavra de Deus, é tudo menos Deus falando. É promessa de Deus, irmão, a gente acaba até perdendo o foco quando fala dessas coisas. E para que, crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome, vida eterna, vida abundante é a vida eterna. E os próprios evangelhos sinóticos, eles tinham esse objetivo. Cristo tinha esse objetivo para que as pessoas elas entendessem e compreendessem o porquê de tudo aquilo. Veja comigo em Mateus 16, só para a gente ver que não era algo só específico da parte de João. Mateus 16, verso 13, tem a confissão
E chegando Jesus, Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, depois de um tempo de andar com eles, muitos milagres, muitos sinais, de forma didática, Jesus para, como se dissesse assim, vou ver até que ponto eles estão compreendendo tudo aquilo que está acontecendo. Lembrando a todos que o próprio Evangelho de João, ele traz algumas circunstâncias, como capítulo 2, que a Bíblia diz que as pessoas, vendo os milagres, acreditavam em Jesus, mas Jesus não confiava, porque conhecia o coração deles. Vendo também lá João capítulo 6, quando ele faz aquele milagre dos pães e dos peixes, no meio do texto as pessoas queriam colocar Jesus como rei, como aquele que estava vindo ali para resolver os problemas. Então Jesus, ele preocupado, a mesma coisa é hoje. Há uma preocupação, vamos dizer assim, do Senhor no que diz respeito àqueles que ouvem. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Se você olhar na sua tradução, filho do homem, que é uma terminologia usada praticamente pelo Senhor Jesus, é um termo messiânico. Filho do homem, está de letra maiúscula aí. Se não tiver traduzido de letra maiúscula, está errado. Porque quando é letra minúscula, como lá em Ezequiel, que Deus fala com Ezequiel, filho do homem, ali a gente compreende. Então, filho do homem é um termo messiânico que o próprio Cristo utilizava, porque fala da realidade no que diz respeito ao Messias. Por isso é que muitas vezes Cristo falava com algumas pessoas, não conte isso, não fala isso, com medo que elas não tivessem entendendo o porquê daquele evento. Senão a pessoa ia fazer como muitos faziam. Olha, tem um milagre ali. Não é assim que acontece hoje, em alguns lugares? Porque alguns lugares estão cheios? Porque alguém foi lá, não, eu fui lá e recebi uma bênção, eu fui lá e recebi uma vitória, eu fui lá sentir isso. Aí alguns lugares acabam enchendo, porque outros vão levar esse anúncio, só que eles levam o anúncio errado. Eles não levam o anúncio correto. Porque normalmente se eles falassem assim, olha, tem um lugar ali que existem pessoas que elas se arrependeram dos seus maus caminhos, elas mudaram de vida, elas roubaram, não roubam mais, mentiam, não mentem mais, essas pessoas elas renunciam todas as coisas e elas estão prontas até morrer por Cristo. Então normalmente se a gente falar assim, será que muita gente vai atrás? Não vai atrás desse tipo de lugar, só vai atrás quem anuncia de forma diferente. Ele tem um texto, ele fala com Timóteo, naquela época existiam as dificuldades. Essas dificuldades, quando a gente estuda um pouquinho a história da igreja, de maneiras diferentes, hoje por causa da tecnologia, elas sempre existiram, essa dificuldade. Então o apóstolo Paulo fala com Timóteo, Timóteo, pega a palavra no tempo, fora de tempo, redargue, exorte, ensine. Essa é a nossa função. Infelizmente, algumas pessoas elas vão, e as pessoas elas têm a liberdade. A gente não está aqui para cercear a liberdade de ninguém, para estar mandando. Normalmente elas vão nos lugares, elas não sentam primeiro e ouvem um tempo que está sendo ministrado. Se é uma igreja cristocêntrica realmente, eu sempre vou enfatizar isso. Normalmente elas chegam lá e dizem assim, o que esse lugar tem para me servir? Ela tem um lugar bom para o meu filho, porque eu tenho que ficar assim, ela tem isso, ela tem aquilo, então ela está... Que coisa estranha. Então ela está pronta para me servir. Então eu vou fazer, até que a gente fosse alguma coisa. Normalmente ela não faz, ela não senta ali, se não tiver questão uma coisa ou outra, vai administrando. Agora, eu estudando ali as cartas, é algo assim maravilhoso, quando você estuda a palavra, há uma tranquilidade no nosso coração, porque a gente sabe quem está no controle realmente da igreja, da verdadeira igreja, é Cristo. Então, o verdadeiro e único pastor que se registre isso nos anais da história, o verdadeiro e único pastor das ovelhas é Jesus. Nós aqui, pastor Joás, né, nós somos auxiliares. E a gente tem que ter cuidado até para cuidar, porque tudo pertence a Ele. Então, ele está agindo, existe, graças a Deus, a verdadeira igreja, aquela que Cristo está comandando. Existe sim essa igreja triunfante, essa igreja que vai ser arrebatada na volta do Senhor Jesus, que vai morar com Ele eternamente. Onde está essa igreja? Ela está por aí. Ela está aqui, ela está em muitos lugares. Isso tranquiliza um pouquinho o
o nosso coração quando a gente vê essas questões que sempre aconteceram. Teve época aí que foram questões até mais difíceis, quando um bispo ário, só um exemplo de muitos exemplos, um bispo ário começou a trazer a heresia a respeito da pessoa de Jesus, que Jesus não era Deus, e tantos outros assuntos. Então, seguindo aqui, aí verso 14, e eles disseram, uns, João Batista, outros, as pessoas que estavam vindo, né? Outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Talvez hoje se perguntasse, alguém dizia, não, ele é o que resolve o meu problema, é o que fez isso para mim, que fez o meu milagre, que fez a minha bênção. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, sempre Simão Pedro, respondendo disse, tu és, olha, a mesma coisa que está lá em João, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E aí Jesus, percebendo que naquele momento, Pedro ele tinha dado a resposta correta, estava entendendo, e Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então hoje, como é que nós temos a capacidade de compreendermos isso? Através do Espírito Santo. O próprio Jesus, no próprio Evangelho de João, lá 16, ele nos dá essa informação. Jesus mas fala para Pedro, aí ele foi falando sobre o que o próprio Cristo teria. Veja o verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém padecer muitos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Está falando aqui do Evangelho, é um ensino, é a doutrina do Evangelho, o porquê ele teria que encarnar, porque ele teria que ser Deus. A gente percebe que há essa sequência. Então, primeiro aconteceu o pecado. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 13:8 que Jesus já tinha morrido antes da fundação do mundo, só para mostrar que Deus não foi pego, o próprio Deus ou Cristo não foi pego de surpresa. Esse plano existia. Então, depois da morte, então existia a necessidade de alguém vir pagar por esse pecado. Só que todos pecaram, diz Romanos, e destituídos estavam da glória de Deus. Não existia homem algum com essa condição de remir, de trazer redenção, de trazer salvação à humanidade. Por isso é que ele tinha que se encarnar como homem, mas aí o grande mistério do cristianismo, que só entende quem realmente tem o Espírito Santo, vê Jesus 100% homem, ele tinha que ser 100% homem, porque foi o homem que quebrou esse princípio lá no jardim do Éden, e dentro da justiça divina, para que a ira de Deus não se manifestasse sobre a raça humana de forma completa e cabal, o próprio homem teria que pagar. Mas ele também era 100% divino. Então ele teria que vir, morrer, sofrer, o que a terminologia Filho do Homem explica mais ou menos. E aí o verso 22, veja Pedro que não tinha ainda o Espírito Santo. Ainda não tinha de forma completa. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro antes tinha falado, agora no texto Jesus vai dizer, olha, quem te revelou não foi a carne. Aqui nós já vemos o quê? A carne. Agora olha a repreensão de Jesus sobre uma fala que estava totalmente fora da revelação bíblica, que poderia trazer problemas para outras pessoas se elas não compreendessem a revelação como um todo. Jesus ele foi logo enfático ali, não deixou passar aquela oportunidade. Ele poderia pensar, não é Pedro, ele não tem ainda, vamos deixar quieto. Mas Jesus, no mesmo momento, diz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Talvez a gente pudesse, como é que fala? Incorporou, né? Será que o diabo... Mas existe algo no contexto. Por que o mundo jaz no maligno? Porque há essa ideia. São alguns princípios malignos que estão na humanidade. Não necessariamente seria uma incorporação, né? A palavra seria essa, incorporação. Mas é aquilo que Pedro estava falando,
que era contrário à palavra. Por isso que Satanás, irmãos, ele é tido como o pai da mentira. Quando fala sobre isso, e até lá em Apocalipse, eu já vi alguns dizendo assim, porque fala sobre, traz a relação de quem não vai entrar no céu. Diz assim, os mentirosos não vão entrar no céu. Aí vem misericórdia. A gente sabe que é uma dificuldade desse nosso corpo. Até a própria sociedade já inventou alguns nomes, dizendo assim, a mentira branca. É aquela mentira que a pessoa... E alguns fizeram até o estudo, disseram assim, não, o homem mente tantas vezes por dia. Irmão, de vez em quando eu deixa quieto, eu pego a mentirinha que a gente fala, né? Não é essa falta em alguns momentos, falta de caráter. Porque, assim, tem gente que vive na mentira. Conheço uma pessoa mesmo que a vida dela e ela criou a sua vida na mentira. Só que todo mundo sabe que ela está mentindo, essas coisas. Então, quando a Bíblia fala dessa mentira, não é esse desvio, muitas vezes, do nosso caráter. Na época do telefone, no seu do celular, irmão, o negócio de celular agora é complicado. Não é bom nem você ter zap, porque você manda o zap para a pessoa, aí eu já aprendi, eu sou meio ignorante, aí tem 2 pontinhos lá. Então, enquanto aquele pontinho não fica azul, quer dizer que a pessoa ela não leu ainda. Aí a pessoa fica de cá, ela manda e depois manda outra mensagem. Por que você não leu ainda? Então, não tem como a pessoa dizer assim, eu não estou aqui. É melhor ficar sem internet, que aí tá lá, é só um pontinho. Você vê como eu cresci já no conhecimento. É um pontinho só, ela está sem internet. Ou não tá, ou quando tem uma bolinha assim, aí está sem internet, sem nada. Só que antes a pessoa ligava pelo telefone, diz aí que eu não estou, por isso, por aquilo. Então, quando fala de mentira, irmãos, e aqui entra nesse texto, é a mentira no que diz respeito à palavra de Deus. Não é o desvio de conduta, que não estou defendendo aqui, viu, irmãos? Não estou defendendo nada disso, não. Então, o que Pedro fala ali nesse momento é, como eu disse, existia todo o processo, e era desde o início. Aí Pedro vai dizer, não precisa. Mas se Jesus não morresse, não aconteceria a redenção. O Cordeiro de Deus ele tinha que passar por aquilo. Então, se ele não morresse, se ele não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Então, ele repreende aqui sobre isso. Aí Marcos 8, 27 e 29 ele fala, Lucas 9, 18 e 20. Vamos ler aqui João 6. João 6 é o texto que está lá em João. É um texto que já foi estudado. Mas João 6 tem aquela multiplicação dos pães e peixes. Imagine o sentimento, imagine o ambiente que estava ali naquele momento. O ambiente desse milagre. Quem esteve presente nesse milagre é algo assim sobrenatural, algo tremendo, nunca visto. Nenhum profeta chegou a realizar isso, mesmo Eliseu mudou ali a panela, mas foi uma comidazinha, jogou a farinha. Por isso que sou baiano, eu gosto muito de farinha. Farinha é bom demais. Aí tem a farinha, mas igual Jesus nunca aconteceu isso. Então todo mundo estava, aí Jesus começa a falar o quê? Algumas coisas. Falar sobre ele é o pão da vida, falar sobre esse alimento espiritual. Aí em João 6, verso 66, diz assim, desde então, depois que Jesus falou que ele é o pão, que tinha que se alimentar, aquilo que nós sabemos hoje, já temos a revelação. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Seria a mesma coisa hoje, você chegar no lugar onde se prega milagre, você fala assim, olha, Jesus não vai fazer nenhum milagre. Jesus não vai fazer nenhum milagre. Você começa a falar isso, a maioria das pessoas elas vão fazer o quê? Elas vão embora, vamos atrás de outro lugar. O cara está dizendo que Jesus não vai fazer o meu milagre, ele está dizendo que ele não vai resolver o meu problema, eu vou fazer o quê aqui? E aqui estão discípulos, pessoas que estavam mais próximas de Jesus. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? É lindo demais isso. A preocupação de Cristo não era com multidão, era se as pessoas estavam entendendo, compreendendo a verdade, porque é aquilo que sustenta, é aquilo, irmãos, que faz com que o crente ele viva ali 30, 40, 50 anos, firme no Evangelho. Converse com as pessoas que já estão nesse tempo, 20, 30 anos, você vai perceber a maturidade no que diz respeito ao conhecimento bíblico, dessas pessoas que ficam, que permanecem. Respondendo-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, né? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o quê? O Cristo, o Filho de Deus. Perceba que até nos evangelhos
existe essa preocupação. Então, para a gente caminhar aqui para o final, então, o sinal que nós encontramos lá em João, eu falei para os irmãos que João ali ele não escreveu e não foi traduzido para o grego de forma correta, nem maravilhas, nem milagre e sinal, porque o sinal ali é um milagre com propósito pedagógico. Ele não é um milagre, ele não tem um fim em si mesmo. Então, o milagre da ressurreição, ele não quer mostrar o fato da ressurreição, que Jesus vai estar ressuscitando. Até porque, lá mais na frente a gente deve estar repetindo isso, se Lázaro morreu crente, o fato de Jesus ressuscitá-lo foi negativo para Lázaro, foi negativo para ele, porque ele já tinha morrido. E Lázaro nos conta a tradição que ele morreu, morreu 30 anos depois, e ele sofreu, porque já tinha começado ali a perseguição do Império Romano, fora as perseguições internas. Então, o fato dele ter ressuscitado ali, se ele já tinha se convertido antes, mas Jesus não tinha cumprido ainda, mas isso é outro assunto, só para a gente conversar, trouxe sofrimento para ele. Perceba que no capítulo 12, depois da ressurreição, Lázaro começou a ser perseguido. Só para deixar registrado aí, irmãos, no dia que eu morrer, olha, está proibido alguém orar para eu ressuscitar, viu? Não faça isso. Me deixa lá na glória. Por favor, não venha um milagreiro aí dizer, vou ressuscitar. Não, por favor, me deixa lá na glória. No culto, lá na festa que vão fazer, eu não quero muita coisa triste, ninguém ore não, deixa lá na bênção. Voltar para quê? Para ver o que está acontecendo, sofrimento. Então perceba que o sinal ele tem esse objetivo, os milagres, tudo tem esse objetivo, não é em fim em si mesmo. Não é porque fez lá que tem que fazer na sua vida, não é porque aconteceu com o filho de fulano, com o filho de Beltrano, aconteceu, ele tem um fim. Mas tal pessoa, aconteceu um milagre realmente na vida de tal pessoa, pronto, tem um fim com aquela pessoa. Tem nada a ver com você, a experiência daquela pessoa. Eu creio que Deus faz milagres, irmãos. Nós temos visto esses milagres. Mas eles não têm um fim em si mesmo. Não é para que outra pessoa... a gente alimenta a fé da pessoa. Na minha parte, particularmente, o que eu vejo que alimenta a fé da pessoa realmente é o estudo da palavra de Deus. Isso é uma interpretação. Então, qual o objetivo ali? Então, mostrar que Cristo é o Messias, mostrar que Cristo é Filho de Deus divino, mostrar a vida eterna. E aí o próprio João, ele vai estabelecer aqui no livro, no Evangelho, nesse Evangelho, algo assim muito claro. O foco que nós devemos ter, o porquê como é que nós vamos estudar o capítulo 11, qual a nossa perspectiva. Quando a gente lê o capítulo 11 de João, é pensar meu milagre, não pensar em algo maior. Aí João no Evangelho, o que é que ele vai mostrar? Ele vai colocar o 7 eu sou. Ele vai dizer em João 6, 35, 51, que Jesus é o pão da vida. O próprio Jesus fala. Em João 8, 12 e 9 e 5, ele é a luz do mundo. João 10, verso 7 e 9, que ele é a porta das ovelhas. João 10, 11 e 14, ele é o bom pastor. João 11, que nós vamos estudar 25, 26, que ele é a ressurreição e a vida. João 14, versos 6 e 7, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E João 15, verso de 1 a 5, que ele é a videira verdadeira. É o objetivo dos evangelhos, de tudo que nós estamos vendo. Então a ressurreição de Lázaro, ele é o último milagre relatado por João. Depois do capítulo 11 você não vai ver mais nenhum milagre, porque ele cumpre aqui, é como se ele fizesse o fechamento em relação aos milagres. Porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, que se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Então é o milagre mais longo que nós temos, em termos da história, da narrativa, a narrativa mais longa no que diz respeito ao milagre, porque ele tinha o objetivo principal de mostrar que Jesus é a ressurreição. Esse milagre, ele está acontecendo isso para a manifestação do poder de Deus. Aí no estudo de João 11 a gente vai entender o que seria essa manifestação do poder de Deus dentro do texto, dentro daquilo que o texto ele quer trazer para a gente. Por isso eu
fiz questão de trazer essa introdução, para quando a gente entrar no capítulo 11, a gente tirar um pouquinho da nossa mente, do nosso coração, o eu. O eu. Me perdoe, que eu sou ruim assim de exemplo, essas coisas, irmão. A gente vai reconhecendo as nossas dificuldades. Eu sou ruim de exemplo, mas quando eu vejo João 11, eu só lembro, se um dia, ela não vai ouvir, graças a Deus que ela não vai ouvir, que ela não tem acesso a essas coisas pequenas assim, vai ouvir maior, né? E tem a questão da licença poética, tudo bem, quem escreveu a letra, eu não vou entrar nessas questões. Mas quando a gente olha para João 11, eu só lembro da cantora Aline Barros. Tenho nada contra ela, uma serva de Deus, está aí há muitos anos anunciando o Evangelho. Mas eu só lembro da música, irmão. Por que a introdução do João 11, quem vai estar nos ouvindo? Porque quando eu canto aquela canção, olha, perceba, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Tudo é o quê? Eu, meu milagre, minha vitória, eu. Ela não traduz o que o texto realmente quer trazer como informação principal, que é a ressurreição de Lázaro. Jesus vai usar a ressurreição de Lázaro, apontando para a sua ressurreição e apontando para a ressurreição escatológica, porque como o apóstolo Paulo disse, se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Então o foco não é o eu, não é retira a pedra disso, pedra daquilo, pedra disso, pedra daquilo. Não é ele estar envolto, assim, a gente vai falar sobre isso. E alguém vai dizer, alguém tem que tirar. Nada disso, são coisas à parte que só a interpretação alegórica que faz. A interpretação alegórica, ela fica procurando detalhes. Cada um vê uma coisa, por isso que você olha, são muitas pregações. Cada pessoa olha, interpreta da sua forma. Mas a interpretação literal, não, ela busca a principal mensagem daquele texto. Cada geração a gente tem as nossas lutas, tem as nossas dificuldades. Então, a nossa função como servo de Deus é ter o entendimento, discernimento a respeito da palavra sobre o momento que nós estamos vivendo, para a gente não ser seduzido por tudo que é apresentado aí. Amém. Glória a Deus, né? Tudo é para Jesus, né? Tudo é para Ele, a glória é dele, a honra é dele, né? E porque dele e por ele são todas as coisas, né? Jesus é o princípio, é o alfa e o ômega. Nós cantamos, né? Princípio e fim. Então tudo tem que ser focado em Jesus, né? E é claro que ele falou para nós que a gente não andasse ansioso, né? Não andasse preocupado com as coisas, porque lutas nós teremos, mas que ele estaria conosco, né? Todos os dias. E que Ele tem cuidado de nós. Isso é que dá tranquilidade a nós, sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós, que cuida de todos nós e que nem sempre vai resolver os nossos problemas, né? Ele vai resolver muita coisa, mas o maior problema que Ele vai resolver é a nossa vida eterna. Esse aí Ele já resolveu. Então as outras coisas Ele vai acrescentar, né? Por isso que vamos buscar o reino de Deus e a sua palavra e a sua justiça, caminhar com lutas, com dificuldades, mas clamando a Ele, porque Ele é Pai. E Ele, como Pai, também dá boas dádivas aos seus filhos. Agora, é claro que nosso foco não tem que ser naquilo que Deus dá. Nosso foco tem que ser naquilo que Deus é para nós. Amém? Mas como filho, nós podemos clamar também. E Ele vai nos ouvir. Talvez não vá concluir com aquilo que nós queramos, mas talvez Ele vai dizer para nós, a minha graça te basta, né? Amém? Vamos nos colocar de pé, mas a gente tem um Deus que cuida de nós, louvado seja o nome do Senhor. E é um Deus que está atento às nossas dores, Ele está conosco, o Espírito Santo habita em nós. Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela Tua palavra. Sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas que em algum momento possa parecer que o Senhor não estava nem atento, como foi o caso de Lázaro, né? Que as irmãs cobraram da Tua presença, mas o Senhor sabia, o Senhor é poderoso, o Senhor tem tudo sob o controle, e o Senhor quer que, acima de tudo, Senhor, o nosso eu não cresça. O Senhor quer que o Senhor cresça, que nós diminuamos e que o Senhor seja o Deus, o Senhor é o nome poderoso, Pai, que está acima de tudo e de todos.
guarda a nossa vida, guarda a nossa alma, nós confiamos em Ti, colocamos a nossa família diante de Ti, todos os que são nossos estão todos os dias debaixo da nossa oração, como diz o apóstolo Paulo, que ele se colocava de joelhos pela igreja do Senhor, pela família do Senhor, colocamos todos diante de Ti, Pai. Louvamos ao Teu nome por esta manhã, leva-nos em paz para os nossos lares, e que nós saibamos, acima de tudo, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, e que o Senhor já proveu tudo a nosso respeito ali na cruz. Nós recebemos a dádiva da graça e do Teu amor, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite estaremos aqui às 18h30, não é? Que você possa vir, possa ouvir a palavra. Um abraço a todos os internautas, que o amor de Deus esteja com você. Amém.